Olá, sou o pastor Leandro. Muito obrigado por ter entrado no nosso canal. Pessoal, aplausos para você que entrou no nosso canal. Muito bem, muito obrigado. Nós estamos no segundo vídeo dessa série Ajuda do Alto. Então vai entrar a introdução dentro de alguns minutinhos. Você vai estar assistindo uma palavra de Deus para a sua vida. E eu quero que essa palavra venha de encontro à sua vida. Ajuda do Alto. Vai entrar a intro e você vai ser abençoado por Deus. Estamos nessa série, nesse segundo vídeo dessa série, Ajuda do Alto. E como um pastor e pastor de igreja, eu tenho o intuito de levar você esse entendimento para a gente focar na pessoa de Jesus, na pessoa de Deus, na pessoa do Espírito Santo, para que a gente possa, estar vivendo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E hoje, esse vídeo, o segundo vídeo dessa série, o primeiro vídeo você pode encontrar no nosso canal, Quem é Você? E esse segundo vídeo, nós vamos fazer outra pergunta. Quem você tem ouvido além de Deus? No texto do livro de Gênesis, capítulo 3, e versículo 11, e disse Deus, quem te mostrou, ou quem te falou que estavas nu? Comestes tu da árvore que eu te ordenei que não comestes? Tem uma versão que diz, a quem vocês têm ouvido além de mim? E nós queremos hoje, com esse vídeo, Ajuda do Alto, mostrar para você que há muitas vozes, há muitos falar em nossos ouvidos. Eu quero que você possa entender que quem conhece a voz do Senhor não pode ouvir outras vozes além da voz do Senhor. Neste vídeo eu quero que você possa entender que Deus ele tem algo especial e grandioso para as nossas vidas, que nós precisamos entender que o adversário, Satanás, ele vai tentar de todos os jeitos tentar impedir aquilo que Deus tem para a sua vida. Neste texto que nós acabamos de ler, eu não quero entrar no mérito daquele texto que Deus está caminhando e o homem se esconde porque estava nu e Deus pergunta onde tu estás. Quem sabe isso para um próximo vídeo, mas hoje eu quero que você possa entender que Deus está falando e nós precisamos ouvir. Ainda nesse tempo de crise, desse tempo de quarentena, quem sabe depois muito lá na frente você vai ver e vai perguntar que quarentena, que crise é essa, que vírus é esse que transformou a igreja e que acabou nos levando, eu como pastor de igreja, a me levar a fazer vídeos no YouTube, não para virar YouTube, eu não tenho intuito nenhum, mas eu tenho o desejo de chegar mais e ir mais além daquilo que eu entendo que Deus tem para as nossas vidas, de alcançar mais pessoas. Então, Adão e Eva ali, quando Deus fez o jardim e colocou no Éden, o Éden era um lugar e Deus fez um jardim. Deus ele estabeleceu ali uma regra diferente dos dias de hoje. Você conhece a lei da semeadura, você plantou, você colhe. Ali Deus plantou o jardim no Éden e colocou o homem ali. E o único intuito do homem era para ele cultivar. E o que era mais interessante, cultivar não é a mesma coisa que plantar. Cultivar é cuidar, E a palavra cultivar vem de culto, De cultuar, de administrar. No intuito de um homem cultivar para que os frutos viessem e eles comessem esses frutos. Deus plantou e quem ia colher era o homem. Deus ele foi tão peculiar e tão amável com o homem e com a mulher, depois com a mulher junto, que ele colocou árvores agradáveis aos olhos, aquilo que era bom para mim, que legal, linda essa planta, aquilo que era para mantimento, para nossas vidas, para comer, e aquilo que era para nós desfrutar, Então ele estabeleceu essa regra e o homem foi colocado ali como o jardineiro.
Por isso que você vê, eu vou aproveitar a revelação aqui, por isso que você vê quando Jesus ressuscita, Maria Madalena vai no túmulo e ela vê Jesus e ela olha ali e diz assim, jardineiro. Porque Jesus é o segundo Adão e ele é o jardineiro. Para você poder entender a ordem e o princípio do jardim que Deus quer restaurar em nossas vidas, o jardim no Éden, quando Jesus vai lá para as oliveiras, lá orar naquele jardim imenso de oliveiras, e ele suou gotas de sangue, Jesus estava restaurando novamente o jardim para o homem. O sangue regenera, o sangue purifica, o sangue limpa. Então ele estava ali restabelecendo agora novamente o jardim para o homem. Então, sempre houve e sempre haverá o significado estabelecido por Deus. Por que o jardim para o homem? Para o homem voltar para aquele tempo que ele era, e era a pessoa que se aproximava de Deus e Deus vinha e sentava e falava e conversava e se manifestava. É essa restauração que Deus quer devolver para o homem quando o homem se volta e aceita estar novamente debaixo do controle e da provisão de Deus. Porque o intuito de Deus, ele quer ser o nosso provedor. Ele quer ser o nosso provedor. Deus, ele quer restaurar novamente aquilo que ele tinha feito no Éden. Ele era o provedor do homem e da mulher, porque tudo que o homem e a mulher precisavam, ele fazia acontecer. O homem só tinha que cultivar a terra para que a semente e o fruto crescesse, e o homem pudesse se alimentar e pudesse viver num tempo que era o tempo que Deus tinha colocado para o homem ali naquele jardim, que era o momento de comunhão, de estar todos os dias ao final da tarde. Deus descia lá e cultuava com o homem, para mostrar o interesse e o desejo de continuar sendo a provisão. Então, quem você tem ouvido? Qual é a voz que tem ouvido, tem falado? Porque, para nós entendermos, vamos entrar agora num detalhe para nós entendermos um princípio desta regra. Deus fala para o homem. Deus estabelece com o homem as regras, e sempre Deus, toda regra, toda promessa, toda bênção, ela vem com detalhe de cumprimento de uma regra, de um estatuto, de um decreto, de uma ordem. E como nós estamos no tempo dos decretos, ele fala para o homem, Deus fala para o homem, estabelece agora o relacionamento com o homem. Não come desse fruto, não come deste fruto, pode comer de qualquer outro, menos desse. Deus fala para o homem. E Deus agora gera a mulher vem como ajudadora, como a pessoa que está lá com ele para ajudar, adjuntor. E daí então Adão estabelece agora com a mulher um relacionamento dizendo assim, olha, Deus me disse para mim dizer para você que a gente não pode comer deste fruto. Muito bem. A mulher ouviu. E chegou o dia que a serpente se apresenta para a mulher e fala com ela. E diz, que isso, aquele outro, aquela conversa toda, e ela fala, olha, Deus falou para a gente nem tocar. Peraí, ela mudou a regra, né? Deus falou para não comer. Ela falou para nem tocar. Da árvore que está no centro do jardim. Peraí, no centro do jardim é a árvore da vida. Ela mudou até o lugar da árvore. E daí ela falou ali, daí a serpente, a mesma tentação de Jesus lá no Éden, a mesma tentação no deserto foi a mesma que o Satanás usou, ele nunca muda as regras, né? Olha, ela é agradável aos olhos, ela é saborosa ao paladar, e você será igual a Deus. Ele atraiu a mulher pelos olhos, pelo paladar e pelo ego. Lembra lá? Com Satanás, primeiro, paladar. Faz dessas pedras o pão, paladar. Depois, pelo que olhar, tudo isso aqui é meu.
tudo eu te dou se me prostrares e me adorar. E pelo ego, eu sei que Deus vai te dar ordem aos anjos ao teu respeito. Se você pular daqui, Ele vai te cuidar. Mas assim, tu é importante, tu é o cara. Eu sei que Ele vai te cuidar. Mesma coisa, né, com a Eva. E ela entra e cai nessa tentação. E ouviu a voz da serpente. Entrou na história. E que nesses últimos dias nós possamos entender que Deus ele está falando conosco e Ele está estabelecendo em nossa vida um relacionamento. E este relacionamento ele vem vinculado com algumas regras que nós devemos estabelecer para as nossas vidas, para o nosso próprio bem. Que você possa entender que quando Deus ele estabelece o jardim, ele começa com uma regra e depois vai para 10 e depois se tornou 613 regras, mandamentos. Porque quanto mais caído o homem, mais regras, mais decretos serão estabelecidos para não fazer. Então, nós temos que entender que Deus ele quer ser o nosso provedor, Ele quer que nós vamos ser restaurados, sempre seremos tentados nisso, e algo agradável aos nossos olhos, agradável ao nosso paladar, e vai ser agradável ao nosso ego. Então, Deus ele está clamando e procurando, buscando quem possa, quem será, quem vai ir em nosso lugar. Nós estamos, a nossa igreja, a geração da igreja do século XXI, é uma geração que está ouvindo muitas vozes, menos a voz de Deus. E que nessa noite você possa ouvir a voz de Deus, ter essa intimidade com que Deus tem prazer em nossas vidas, de estar com a gente, de habitar no mesmo lugar que nós estamos habitando. Porque Deus, Ele nos escolheu e nos chamou para entrarmos nesse propósito eterno, que é deixar Deus prover. Não ouvir vozes, não ouvir pessoas, não ouvir o acusador dizendo que vai ser melhor se você fizer assim. Quem você está ouvindo? Qual é a voz? Porque Deus ele quer estabelecer nas nossas vidas esse relacionamento, senão nós vamos achar nessa crise de identidade. Se a gente não ouvir a voz de Deus, nós vamos nos achar de uma forma que somos o melhor. Deus ele tem algo dentro de você que eles não têm ainda. Se quando eles aceitarem a Jesus, eles vão ser completos. Mas Deus ele tem algo precioso dentro de nós. E que nós só temos que ouvir, porque Ele tem provido todas as coisas para nossas vidas. Ele tem nos guardado, nos protegido. Que se nós viemos buscar uma ajuda, tem que ser do alto. Não podemos deixar mais a igreja ser transformada em lugar de autoajuda, de co-utilizar as mensagens. Nós não podemos, nós temos que ouvir a voz do Senhor e estabelecer que se nós estamos ouvindo a voz do Senhor, por mais difícil, por mais distante, Deus sempre vai estar provendo para nós aquilo que nós precisamos. Por mais difícil que era andar no deserto, Deus estabeleceu uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite, para proteger e guardar e livrar. O sapato crescia, a roupa crescia e não faltava alimento. Deus houve naquele momento a provisão. Será que as pessoas não questionavam Moisés, você está nos levando para onde? Nós estamos caminhando aqui sem parar e não chegamos a lugar nenhum. Mas Moisés estava convicto que ele estava ouvindo a voz de Deus. Deus, ele sempre vai estabelecer nas nossas vidas esse entendimento de entender que Ele está falando. E quando Ele está falando, é porque Ele está provendo tudo aquilo que nós precisamos. Às vezes a gente fica assim, não sei se foi Deus que falou para mim. Meu irmão, minha irmã, você, amigo que está assistindo. O diabo nunca vai colocar uma coisa boa para você fazer para alguém no seu coração. Vá lá, visita, leva lá uma cesta básica. Se
se foi isso que você ouviu, vai e faz que é Deus tocando no seu coração. Porque o nosso adversário nunca vai mandar nós fazer coisas boas. Ele vai sempre dizer para nós que nós podemos ser melhor, que nós podemos fazer melhor, que nós somos bons, que nós podemos ir mais além. Então que nesta noite, quem você está ouvindo? Ou que nesse dia, quem você está ouvindo? Que neste momento, qual é a voz que você está ouvindo? É Deus? Pastor, mas como é que eu faço para ouvir a voz? Lê a Bíblia. Ore. Busque na presença de Deus. Que Ele vai moldar e construir um novo habitat diferente para a sua vida. Quando nós começamos a ouvir a voz de Deus e seguir, nós temos convicção aonde nós vamos chegar. Por mais que não sabemos aonde vamos, para onde nós estamos indo. Pastor, como assim? Quando ele chamou Abraão, e Abraão, na época era Abrão, ele não tinha muito conhecimento do que era Deus. O que ele conhecia eram os deuses de barro de seu pai. E ele estudava os planetas, por isso que Deus chega e fala para ele, sai da tua tenda e conta as estrelas, porque ele sabia que eram incontáveis, ele sabia que eram números, e ele falou, então vai contar areia, porque ele estudava a astronomia, né, os planetas, e ele entendia, porque o seu pai ensinou a cultivar a terra, então ele entendia de terra, de agronomia. Então, por isso que Deus, quando Deus fala para ele apresenta a quantidade de que ele ia dar para Abraão, ele entende, porque quando Deus nos chama, ele nunca vai pedir para a gente fazer algo diferente daquilo que nós já sabemos fazer. Por que ele disse, conta as estrelas? Porque Abraão sabia que era incontável. Conta a areia da terra, porque Abraão sabia que não tinha como contar. Então, quando Deus nos chama, Ele nunca vai nos dar uma ferramenta que não soubemos usar. Deus vai nos dar aquilo que Ele já preparou com um talento, com um dom que Ele nos deu de exercer. Quando nós vemos ali Abraão, vendo, e Deus se apresenta para ele e diz, eu sou Deus, aleluia, e digo para ti sair do meio da tua parentela, e eu vou abrir um parênteses aqui no original do hebraico, não é sair do meio da sua parentela, é sair de si mesmo, sair de si mesmo. Deus falou assim, Abraão, sai de ti mesmo, se liberta. Como tem aquela canção que diz, né, liberta-me de mim. Então é isso, que às vezes o nosso maior adversário é nós mesmos. Ele sai de ti mesmo e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele ouviu a voz, pegou as coisas e foi em direção àquele propósito que Deus tinha para ele. Ele ouviu. Quando mais lá para frente ele diz, Abraão, eu quero Isaac. E na verdade Deus não estava pedindo Isaac, Deus queria ver até onde Abraão ia. Ele queria o Abraão para ele, de volta, para ele saber se Abraão era dele. Ele pede. Quando ele diz, quando Deus chama e se apresenta e ele fala, né, para Gideão, vai, faz isso, ele separa, não, é muito, Deus vai guiando, porque ele está ouvindo a voz de Deus. E quando nós ouvimos a voz de Deus, Deus nos dá vitória. Quando Josué ouviu a voz de Deus, Deus dizia assim, olha, durante 6 dias dá uma volta e no 7º dia dá 7 voltas, e são 13 voltas, você que prega, não é 7 voltas, são 13 voltas, 6 dias, 6 voltas, no 7º dia 7 voltas. 13 voltas em volta das muralhas de Jericó, eu vou te entregar a cidade nas tuas mãos. Quando nós estamos ligados e estamos apaixonados pelaquilo que estamos fazendo para Deus, nós somos mais sensíveis para ouvir a voz de Deus e cumprir com aquele propósito. Quem você está ouvindo? Deus te chamou para algo extraordinário. Deus te chamou para você ser a luz. Deus te chamou para ser o sal desta terra. Deus te chamou para ser filho do Senhor. Quando você descobrir que você é aquilo que a Bíblia diz que você é, nós vamos ir além, muito além. Quem era dos anos... Eu sou de 75, então acompanhei um desenho que dava nos anos 90, 80, 90, que era os Thundercats, a visão além do alcance. Que eu acho que depois a Oficina G3 fez além do que os olhos podem ver, porque eu acho que eles eram muito fã dos Thundercats.
Então nós precisamos, nesses dias de hoje, ouvir a voz de Deus, porque Deus está falando. Por isso que eu digo para você, né, nesse dia de hoje, agora, você que está assistindo, você que parou para assistir esse vídeo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até mais, se inscreva no nosso canal aqui, dê um joinha, compartilha e continua seguindo, nós vendo ali toda vez, nós vamos estar uma vez por semana, nós estamos fazendo, né, hoje é o segundo vídeo dessa série Ajuda do Alto, que Deus possa te abençoar ricamente, Deus abençoe você e a sua casa, em nome de Jesus.